Não desista da sua leitura bíblica, por favor. Eu vou te falar aqui 7 erros mais comuns que as pessoas já falaram para você fazer, que você pratica isso, tá? Ou que você já viu outras pessoas fazendo. Eu vou te falar esses erros para você não cometer e não desistir da sua leitura da palavra de Deus, do seu devocional. Mas Ingrid aqui, para quem não me conhece, vou te falar agora 7 dicas aí, erros na verdade comuns que nós cometemos sempre quando nós vamos ler a Bíblia, e muitas vezes nós acabamos o quê? De não ter prazer na leitura, de não querer saber quem é Deus na palavra dele, de não querer amá-lo na leitura, entendeu? Porque eu só posso dizer que eu sou filho de Deus se eu tenho prazer em saber quem é ele, mas por esses erros a gente acaba deixando de lado, e aí a gente acaba acreditando na heresia do pastor, que tá pregando, o pregador que veio de não sei o que, e que falou não sei o que, e aí a gente fica confuso, não sabe o que fazer. Mas nesse vídeo eu vou te contar toda a verdade, eu vou te falar toda a verdade, então não saia dele. Primeiro erro, ler na sala de casa com a família. No local, muitas pessoas decidem ler a Bíblia com a TV ligada, com as crianças correndo pela casa, com alguém fazendo aquela comida ao lado. Isso mesmo, por incrível que pareça, queridos, tem gente que lê a Bíblia desse jeito, tá? E é assim, vão lendo e acham que com isso, né, está ali tirando alguma coisa proveitosa. Se você gosta de fazer desse jeito, é claro que não irá tirar nada valioso da palavra de Deus, amados. Por quê? Porque a todo momento você está ali sendo interrompido para realmente tirar proveito das Santas Escrituras. Você deve fazer o quê, irmã Ingrid? Ter sua atenção naquilo que está lendo. Então precisa dedicar todos os seus sentidos nisso. Então pare de ler a Bíblia na sala de casa. Erro de número 2. Ler a Bíblia pelo celular, com a internet ligada. Bom, tem pessoas que já adaptaram, né, em como ler a Bíblia pelo celular. Leem no trabalho, viajando, no ônibus ou até em casa. Eu não vou dizer aqui que 100% esteja errado ler pelo celular, até porque eu também leio. Eu gosto de ler pelo celular também. Mas o jeito melhor e mais aconselhável aqui que eu vou deixar para vocês de como ler a Bíblia é no papel mesmo, é na leitura ali mesmo da folha. O que é um erro na hora de ler pelo celular e não desligar a internet ou as notificações. Sabe por quê? Porque é o seguinte, você será interrompido mais uma vez a todo momento com uma mensagem que vai chegar lá do WhatsApp, do Facebook, do Instagram e outras notificações ali que possa chegar, e você vai tirar ali então a sua atenção. Imagina comigo, você está lendo a Bíblia em um texto tão bom, está totalmente envolvido ali com aquela história, aí de repente chega uma mensagem da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu amigo. O que vai acontecer? Você vai ver, você vai parar a leitura e vai verificar lá aquela mensagem. Então, você vai perder todo o foco e toda aquela concentração que estava tendo. Então, na hora de ler a Bíblia com o celular, com a internet ligada, não é uma boa opção, tá bom? O método melhor de como ler a Bíblia, tá? É a velha Bíblia ali mesmo do papel. Terceiro erro, ouvindo um hino ou uma trilha sonora. Tem gente que possui esse hábito, principalmente entre os mais jovens, tá? Por isso eu quero fazer uma pergunta. Tem como se fixar nas duas coisas? Como ler a Bíblia Sagrada e ouvir um hino? Responde pra mim aqui nos comentários pra mim saber. Não tem como. O recomendado é você ficar em um ambiente silencioso e você tirar ali um tempo para somente ler a Bíblia Sagrada, porque assim você irá fixar a sua visão, tá? E atenção e todos os outros sentidos somente na palavra de Deus, sem nenhum tipo de ruído e de desconcentração. Mas eu quero deixar aqui bem claro também, não é que você não vai entender nada lendo com uma trilha sonora ali escutando de fundo, é que isso vai prejudicar mesmo você, achando que vai te ajudar. Então, o jeito melhor é ficar apenas ali em um lugar silencioso e separado somente para você conseguir se concentrar 100% na sua leitura. Quinto erro, ao buscar como ler a Bíblia corretamente, é definir um tempo engessado para a leitura. Eu não aconselho nem um pouco isso. Por quê, irmã Ingrid? Porque você vai lá e define que será, por exemplo, 20 minutos para você ler a Bíblia. Então você vai começar a ler controlando por um tempo. E quando você quer aprender como ler a Bíblia corretamente, meditar ou estudar a Bíblia, não deve definir um tempo. Porque às vezes, amados, um texto que você ali vai começar
a ler e vai gastar os seus primeiros 10 minutos, na maioria das vezes você vai precisar gastar muito mais tempo para compreendê-lo, tá entendendo? Então, é importante você separar um bom tempo e quem sabe ali fazer pesquisa, ler o dicionário, escrever, fazer um devocional. Você precisa de liberdade para isso, tá? E tem que ser algo muito proveitoso a leitura para que você possa descobrir como ler realmente, né, corretamente. Então imagina comigo, você está ali lendo um texto bíblico e na hora que você está começando a absorver algo do texto, ou no momento que você começa a entender realmente o que Deus quer falar contigo, toca o despertador, porque acabou o tempo da sua leitura, sabe? Então assim, é para aprender como ler a Bíblia corretamente, você precisa separar um tempo legal. Então para isso, não tem que ter tempo, tem que sentar e falar, cara, eu vou ficar aqui 1 hora, vou estabelecer essa parte da manhã, numa boa, respirar fundo e ir pra cima. Quinto erro aqui, ao ler a Bíblia, ler deitado antes de dormir. A pessoa não tem nenhum tempo para Deus, queridos, durante o dia. Mas quando ela vai dormir, ela decide pegar a Bíblia para ler, deitar e lá e fica tentando ler, tá? Ou seja, você já está com sono e ainda decide ler deitado? Será que você vai conseguir? Acredito que não. Por quê? O nosso corpo, ele está adaptado que quando vamos para a cama e para dormir, tá? E é por isso que quando você vai ler a Bíblia na cama, a tendência é você realmente ele já logo pegar no sono, ou não conseguir ali se concentrar realmente no que você está lendo, de tanto sono que você vai ter. As pessoas sempre reclamam que quando vão ler a Bíblia dá um tremendo sono, né? Mas é claro, pega a Bíblia para ler na hora de dormir. Então não tem como, né? Não faça isso. E por isso que este não é o jeito certo, porque você vai ter o seu tempo ali para ler bem antes na hora de dormir. E não ler em cima da cama, então leia antes. Ler a Bíblia toda sem nenhum tipo de auxílio, queridos. Tem gente que é contra a teologia de dizer o seguinte: eu só preciso da minha Bíblia e nada mais. Então, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência sabe que a Bíblia não é um livro simples de se entender. Por isso que eu indiquei para você o curso de interpretação bíblica. Muitos não sabem como ler a Bíblia toda justamente por isso. Porque você precisa ter auxílios como dicionários bíblicos, um livro de concordância, um livro de teologia sistemática e entre outros também. Então, é bom você ter vários livros e comentários perto de você para te auxiliar aí, porque quando você for ler em um texto complexo, principalmente, você pode procurar algo nesses auxílios que vão ali te ajudar com muito mais facilidade, tá? E vai evitar ali que você fique com alguma dúvida ou crie também até mesmo uma heresia em sua mente sobre determinado assunto. Quanto mais auxílios você tiver, melhor para você. Por isso tudo vai te ajudar na parte da leitura, a você a entender melhor a palavra do Senhor. Sétimo erro aqui para terminar, ô glória! Ler apenas para cumprir uma meta. Amados, essa aqui é a pior. Essa é uma leitura sem nenhum tipo de fundamento. Você vai ler a Bíblia hoje porque tem que ler todos os dias por 30 minutos. Então, de um jeito ou de outro, você tem que gastar os 30 minutos ali. O que acontece? Isso é péssimo, porque está sendo uma coisa só para cumprir uma meta e sem nenhum tipo de propósito. Eu praticamente sou contra isso, ou desejo de se aprofundar ali na palavra de Deus. Eu sinto dizer que você não está extraindo nada desse jeito, tá? Eu acredito que se você é um novo convertido principalmente, ou se já tem algum tempo na fé, não leia a Bíblia apenas por obrigação ou para cumprir metas. Se você ler a Bíblia Sagrada desse jeito, não tirará proveito nenhum dela. Haver o desejo de conhecer a Deus através das Escrituras. Tem que ter o desejo de se aprofundar na história ali que está sendo falada, tá bom, queridos? Então, compartilhe com seus amigos, com suas amigas, pega o dedinho aí, coloca lá para compartilhar no WhatsApp. Fala, amiga, vê aqui, ó, esses 7 erros que eu já cometi, que eu acredito que você já cometeu. E a irmã Ingrid está ensinando aqui o que é certo de fazer. Espero ter te ajudado com esses conteúdos. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Um grande beijo.